Muito boa noite. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto importante que afeta muitas pessoas. Nós vamos falar sobre ansiedade. Por trás da ansiedade, a gente sabe que muitas pessoas sofrem com esse problema e a gente precisa entender o que é a ansiedade para a gente poder lidar, para a gente poder resolver, né, esse problema. Então, se você sofre de ansiedade, a gente vai chegar aí nas raízes disso aqui hoje. A gente vai falar da ansiedade num nível pessoal, né? Olhando para os nossos hábitos, para a nossa rotina, para a questão do autoconhecimento, e a gente vai olhar também para o transtorno de ansiedade. A gente vai olhar para isso num nível sistêmico, né? Então, tá uma live bem redondinha, bem completa, que com certeza vai trazer alguma informação que te ajude de uma forma prática. Além disso, compartilha, né, envia para alguém que vai se beneficiar desse conteúdo, né? E você pode ir reagindo, pode ir deixando suas perguntas, as suas questões, e a gente vai respondendo durante a live, ok? Então, vamos começar a falar sobre o que é ansiedade. E, gente, embora a gente esteja acostumado, né, com eu sou muito ansioso, eu sofro de ansiedade. Você vê, a gente já coloca nesse patamar. Eu sofro de ansiedade, já colocando como uma coisa ruim. Mas você sabia que a ansiedade pode ser uma coisa boa? Na verdade, a ansiedade, ela é uma coisa natural, né? É um mecanismo que a gente tem dentro da gente que auxilia a nossa sobrevivência. Porque sim, ansiar vem de ter vontade, desejar, né? A ansiedade também existe nesse aspecto. E a ansiedade também existe como essa capacidade que a gente tem de prever o que vai acontecer. Por isso que auxilia na nossa sobrevivência, né? Pode salvar a nossa vida a ansiedade. Porque você percebe uma situação, percebe uma tendência, e aí você planeja um comportamento para lidar com aquilo. Então, a ansiedade saudável, num nível natural, ela te ajuda. Você percebe ameaças possíveis, você percebe acontecimentos e se prepara para isso, né? É como aquela ansiedade antes de uma prova, e aí você já pensa, se eu não estudar, eu vou me dar mal. Se eu não me preparar para falar em público, eu vou passar vergonha. Aqui eu, por exemplo, eu tô com um esboço aqui com os pontos importantes para trazer para vocês. Eu fiz isso pensando, olha, vou falar de um assunto importante lá na live. Então, a ansiedade pode te ajudar, né? Isso num nível saudável. Quando que esse nível aí de ansiedade aumenta e começa a te prejudicar? A gente vai falar o que leva essa ansiedade a ser prejudicial e comprometer nossa vida, o nosso bem-estar. A gente vai falar da ansiedade também, né, nessa questão sistêmica que é mais profunda já para a questão do transtorno de ansiedade. Porque, como a gente falou, né, tem o nível natural, mas também tem o disfuncional. E é importante colocar, né, algumas pessoas até confundem que a ansiedade ela tem a ver com o medo. Mas vamos entender isso aqui. O medo, ele vem de um perigo eminente, de algo que vai acontecer aqui e agora. E aí eu acendo esse pisca-alerta aqui, né? A ansiedade, ela tá ligada ao futuro. Ao futuro. É importante deixar bem claro isso, né? Medo e ansiedade são coisas diferentes. E aí, gente, outra coisa que a gente precisa entender, eu não falei que a ansiedade é normal e que todos nós temos um certo nível de ansiedade que até nos protege. Por que isso acontece? Porque nós temos situações no dia a dia, situações ao longo da semana, acontecimentos da vida que nos trazem essa ansiedade de forma natural, né? Principalmente as mulheres. Por quê? Porque a mulher é cíclica. Então, cada semana do mês a gente tá numa vibe diferente. Isso também afeta a ansiedade. Mas para você entender, eu fiz até um esqueminha aqui que te ajuda a entender, olha. A vida, ela é feita desses momentos, né? Ó, eu fiquei ansioso por algo, aí eu relaxei. Aí depois eu fico ansioso de novo, vou relaxando. É normal, né? Ter essas oscilações, como esse desenho aqui.
porque nós somos cíclicos, porque a vida vai acontecendo, porque coisas novas vão acontecendo e a gente precisa lidar com tudo isso, né? Tudo que está vivo oscila. E aí você pode lembrar lá do hospital, daquele, né, da telinha com os batimentos cardíacos. Enquanto tá pulsando, eu sei que a pessoa tá viva. Eu sei que a pessoa tá viva. E a vida é assim, né? Então, até na questão da ansiedade, isso é esperado. É importante o quê? É importante eu saber lidar com essas oscilações. A gente precisa, conforme a gente amadurece, desenvolver recursos internos para buscar esse equilíbrio dentro dessas oscilações que são naturais. Porque a medida de ansiedade que todos nós temos faz parte da vida, né? Então, muitas vezes não é um transtorno de ansiedade, é a ansiedade no seu nível natural, e aí a gente precisa desenvolver a madureza de lidar com isso, com conhecimento, com autoconhecimento e com autocuidado, né, para saber lidar com isso. E aí, gente, eu posso ter uma rotina que eleva os meus níveis de ansiedade. E aí eu fico achando que eu tenho uma doença, eu fico achando que eu tenho um problema seríssimo, quando na verdade eu tô tendo um estilo de vida que eleva os meus níveis de ansiedade. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Ver se você se identifica com algum desses pontos. Falando da ansiedade a nível pessoal, né? Por exemplo, a gente vive aí, mesmo antes da Covid, né? Mas a gente vive uma realidade hoje das mídias onde a gente está sobrecarregado com informação ruim, não é verdade? Quem não acompanhou ali, né, durante a pandemia, quantos casos de Covid e a situação dos hospitais, isso deixava a gente como? Preocupado com o futuro, preocupado se a gente ia pegar Covid. Até certo ponto é importantíssimo, né, para a gente ter consciência, para a gente se precaver. Mas e quem passava o dia inteiro assistindo só notícia de pandemia? Como é que essa pessoa ficava? Ansiosa, né? Já esperando o pior. Já ficava nesse estado de alerta constante, porque estava se inundando desse tipo de informação. Não só na televisão, mas nas redes sociais, né? Outro exemplo, agora com a guerra da Ucrânia. No meu Instagram eu seguia vários jornais, porque aí você já tá passando ali, você já vai se informando. Mas, gente, aparecia cada coisa pra mim, de explosão, de pessoas mesmo, né? De corpos. E aí, o que eu fiz? Eu deixei de seguir vários jornais. Porque você tá ali, né? Muitas vezes de boa, vendo um vídeo de gatinho, e aí aparece uma coisa super chocante. Uma coisa, gente, é importante colocar isso aqui em pauta, né? É importante você estar a par das notícias. E aí você para lá para assistir o jornal, você para lá para acessar um site, mas você percebe como hoje a gente está num movimento que as informações nos invadem e elas fazem isso o tempo todo. E aí como não ficar ansioso? Como não elevar o seu nível de preocupação com o futuro, sendo inundado por notícias tão ruins o tempo todo? Então é uma coisa para prestar atenção, né? O quanto você acessa esse tipo de informação negativa, às vezes até sensacionalista, né? Outra coisa que acontece, que aumenta os nossos níveis de ansiedade, é ter uma rotina estressante. Muitas vezes, né, eu já fui essa pessoa de acordar em cima da hora e se atrasa para ir para o trabalho, aí já vem uma irritação, aí você já fica pensando tudo de ruim que vai dar, porque você vai se atrasar, né? O seu chefe vai brigar com você, alguma coisa no trabalho não vai dar certo. Às vezes marcar compromissos muito próximos, né? A pessoa vive na ansiedade de o negócio dar ruim, porque tem uma rotina desorganizada. Até um ambiente bagunçado vai trazer ansiedade, né? De não encontrar o que você precisa encontrar na hora que você precisa, sujeira. Então, isso gera ansiedade, aumenta os seus níveis de ansiedade. E aí, eu sou uma pessoa muito ansiosa? Não, às vezes você não está com uma rotina organizada, num ambiente organizado, e aí aumenta os níveis de ansiedade mesmo. Até isso, né, gente? Vamos olhar para os nossos hábitos no geral?
De manhã, quando você acorda, o que você faz? Você pega primeiro o celular e já vai rolar ali no TikTok, no Reels. Muitos de nós fazemos isso. Às vezes eu faço, confesso. Então, tudo isso, né? Essa onda com as redes sociais, informação, aquela claridade na sua cara logo que você acorda ou antes de você dormir. Tudo isso te afeta, né, o funcionamento do corpo, o quanto você consegue relaxar à noite, o quanto você consegue dormir. E aí, gente, imagina a alimentação desregulada. Aí você já não faz exercício físico, porque o exercício também ajuda a processar, né? O pensamento, te fortalece. O exercício, ele até oxigena o cérebro, para você reduzir aí os pensamentos ansiosos e enxergar com mais clareza. Então, às vezes, não é ansiedade, gente, é uma rotina que não contempla isso aqui que a gente está falando, né? Essa paz que o ser humano precisa e muitas vezes esse movimento que vem, né, do exercício físico. Boa noite de descanso, porque olha que interessante, o nosso corpo, ele precisa ali de 6 a 8 horas de sono, de preferência, né, à noite, porque até a luz do sol impacta aí, né, no quão acordado a gente fica. Então, dormir no horário certo e a quantidade de horas certa, sem ter se exposto à luz, né, das telas antes de dormir. E tendo tomado vitamina ali do sol durante o dia, pelo menos uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, a gente obedece isso? Quanto a gente obedece isso para ter uma boa noite de sono? Aí depois, a pessoa não dormiu direito. E muitas vezes, gente, não é assim, hoje eu acordei mais cedo, perdi o sono. Não, tem gente que vive assim, que vai dormir super tarde e que acorda super cedo e já se acostumou com isso, acha que isso é normal e aí fala, eu tenho ansiedade. Não, você não tá dormindo direito. Aí o corpo fica estressado, aí o seu corpo fica ali no modo salvar energia, né? Vamos economizar na energia. Ao mesmo tempo, o corpo fica estressado porque você tem que desempenhar várias funções, várias coisas, e aí o corpo fica confuso, né? A gente guarda energia ou a gente gasta, mas essa pessoa já não toma água, já não se alimenta, e agora? Aí o seu corpo está em crise. E isso se reflete, né, na forma como você pensa, na forma como você age, na forma como você se sente. E olha que interessante, lendo um livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, esse livro é muito bom. E o autor fala sobre isso, que ele ficou muitas horas sem dormir, e aí ele foi viajar, chegou numa cidade lá dos Estados Unidos, e ele achou a cidade horrível. E ele reclamou das pessoas e das paisagens, da estrada. Aí ele falou, a segunda vez que eu fui para essa cidade, a minha impressão foi totalmente diferente. Por quê? Porque ele não estava com sono. Ele enxergou o lugar pior, feio, porque ele não estava descansado o suficiente. Então você cuida dessas suas necessidades básicas para você não ficar todo aí afetado e muitas vezes com ansiedade num nível, né, acima do que é natural. Então a gente precisa olhar para esses aspectos gerais para depois analisar será que eu sou ansioso mesmo ou eu não estou levando uma rotina saudável. E aí, gente, outra coisa que a gente precisa olhar agora falando de autoconhecimento. Você sabe que cada pessoa tem aí o seu jeitinho de funcionar, tem um perfil comportamental, né? Mas eu quero ilustrar isso da seguinte forma. Quando a gente fala de perfil comportamental, é como se cada pessoa enxergasse o mundo de um jeito. As coisas funcionam para mim de um jeito, funcionam para você de outro. E aí a gente precisa ir, né, trabalhando com quem a gente é. E muitas vezes a gente não tem nem consciência dessas diferenças, porque a gente enxerga o mundo de um jeito, vive desse jeito já há tantos anos, que pra gente todo mundo pensa assim, todo mundo é assim, só que não, né? Por exemplo, eu sou estrábica, né? O meu olho é torto e eu uso óculos desde pequenininha para corrigir isso. Mas uma vez, eu passando na oftalmo, né? A doutora me perguntou assim, me explica pra mim como você enxerga. E eu vou falar pra você como eu enxergo, por ser estrábica. O meu olho, com o desvio que tem no olho direito, eu não consigo juntar a visão dos dois
olhos em uma visão só. Você provavelmente consegue. E aí eu foco em um olho e o outro acompanha aqui. Ele tá retinho por causa do óculos. Mas eu tenho uma ideia desse olho e eu foco com esse. Aí, o que acontece, né? Essa é a minha forma de enxergar pela minha questão do estrabismo. E aí, a pessoa que é míope, ela enxerga de um jeito, a pessoa que tem astigmatismo, ela enxerga de outro. Acontece isso, não acontece? Na questão da personalidade é a mesma coisa. A pessoa é ali daquele jeitinho, ela funciona daquele jeitinho, e ela às vezes não tem nem consciência que esse é um jeitinho particular dela e que a outra pessoa tem outro jeito. Dentro desses perfis comportamentais, a gente também tem ciclos ansiosos. Cada pessoa fica ansiosa de um jeito. Olha que interessante. E eu vou trazer para você aqui 5 perfis comportamentais e por que eles ficam ansiosos. E como uma questão básica de entender essa sua característica já reduz muito o ciclo da ansiedade. Então eu vou passar aqui por esses perfis comportamentais rapidinho, a gente vai falar porque eles ficam ansiosos, como que eles ficam presos nisso. Mas eu já vou te avisar que no link, tem um link na minha bio, onde você pode acessar o e-book Quebrando o Ciclo da Ansiedade. E esse e-book, ele é gratuito e ele está explicando esses ciclos mais em detalhes para você ter essa informação para você. Então, pega lá o seu e-book de presente depois da live, ok? Compartilha com quem você achar que essa informação é benéfica. Fica de presente para você. Mas vamos falar aqui desses perfis, já que a gente está falando de ansiedade. Pessoas introspectivas, por exemplo. Pessoas introspectivas, sabe aquela pessoa que é mais fechadinha, é mais na dela? A pessoa introspectiva, ela tem um pensamento acelerado. O quietinho sempre pensa demais. Quietinho, sempre pensa demais. A pessoa tá ali quietinha, você acha que ela tá no mundo da lua, mas às vezes ela tá num ciclo ali de ansiedade, pensando demais. E ser introspectivo não é necessariamente ser racional, tá? Não é ter a ideia organizada, é ter um fluxo aqui de ideias mais intenso. Aprender a ser racional, a colocar o pensamento ali em uma forma organizada, é uma habilidade que a gente desenvolve, não é uma habilidade que a gente nasce com. Então, muitas vezes a pessoa introspectiva, ela tá ali num ciclo ansioso por causa das ideias, né? E aí, a pessoa já fica ali, muitas vezes reclusa, né? E quietinha, fica com medo de se expressar, medo de incomodar o outro, acaba não pedindo ajuda. Muitas vezes a pessoa sofre de ansiedade e a gente nem sabe que ela está sofrendo de ansiedade. A pessoa está ali no quarto quietinha, sofrendo, paralisada, porque pelos seus pensamentos, que muitas vezes, né, vem de um pensamento negativo, aí já se transforma num pensamento ansioso, aí evolui para um pensamento intrusivo. E a pessoa fica paralisada pela ansiedade, porque ela não aprendeu ainda essa questão de ser introvertida e como administrar isso. Não aprendeu como sair desse ciclo. Pode ser o seu caso, pode ser o caso de alguém que você conhece. Outro ciclo de ansiedade para quem é emotivo, pessoas com o coração grande, enquanto o introspectivo tá com a energia aqui na cabeça pensando demais, a pessoa emotiva, ela tem uma questão aqui no peito, né? De estar sentindo esse incômodo, tá sentindo uma falta. E aí esse tipo de ansiedade, a pessoa que tá aqui com esse incômodo, ela vai para onde? Ela tenta preencher um vazio, uma sensação ruim que ela tá aqui, de falta ou de desconforto. Ela vai para onde? Para a comida. Ela tenta se preencher com a comida. Aí vem um sentimento de culpa. Aí a pessoa muitas vezes vem até um sobrepeso. Aí a pessoa se isola, né? Mas pessoas emotivas, elas se carregam com pessoas. E aí já vem uma tristeza por estar se isolando também. Então, olha esse ciclo, né? De tentar preencher um vazio e se sentir culpado. E o negócio não sai dali. Porque eu preciso entender, né? Será que essa característica de ser emotiva será que eu tenho esse vazio que eu tento preencher da forma errada? Por isso que eu me sinto culpada? Como preencher esse vazio? Olha como o autoconhecimento tira a gente do ciclo ansioso. E é verdade que muitas pessoas que sofrem com ansiedade
tem essa questão de compulsão, né? Então, é um perfil comportamental que explica um ciclo ansioso. Se eu sei que eu tenho essa propensão, eu vou conseguir agir em cima desse ciclo. Pessoas também desconfiadas, pessoas analíticas, observadoras, às vezes a pessoa entra ali num loop, né, num ciclo ansioso, porque ela não consegue confiar nas pessoas, ela acha que está sempre sendo passada para trás. E aí a pessoa se sente cobrada, e aí aceita um acordo ruim para não ficar se sentindo em dívida, mas aí o acordo é ruim, aí a pessoa se sente manipulada e fica num ciclo ansioso, né? Com essa sensação de que foi passada para trás, de que saiu perdendo no acordo. Então, a pessoa que tem essa dificuldade de confiar precisa entender isso para poder agir nisso, em cima disso, né? É um perfil comportamental que a gente vê bastante por aí. Pessoas metódicas, sabe aquela pessoa que tem o tempo dela para fazer as coisas mais certinho? Imagina uma pessoa que é metódica, que vive na bagunça, que vive desorganizada, porque ela não sabe que isso é importante para ela. Ou que vive acelerada constantemente, porque ela não sabe ainda que ela é metódica, ela precisa de tempo para fazer as coisas, calma para fazer as coisas. Organização é um motivo já para ficar ansioso, né? Embora todos nós precisamos ser organizados, mas para algumas pessoas isso é mais forte. Além disso, pessoas metódicas, elas tendem a se sobrecarregar, porque o metódico tem um coração grande também, ele quer ajudar todo mundo, aí ele fica com coisa demais, porque está sobrecarregado, porque prometeu, aí acaba explodindo com os outros, porque está com coisa demais para fazer, não está conseguindo nem dar conta lá do autocuidado que a gente falou, né, das nossas necessidades gerais, de sono, de alimentação, porque tá comprometido aí com várias coisas, favores para várias pessoas. Aí a pessoa explode, aí a pessoa fica se sentindo culpada, aí ela sente a necessidade de fazer mais favores para aliviar a culpa que ela explodiu. E tudo volta para aquele círculo vicioso, que gera o quê? Ansiedade, estresse, preocupação. Então, gente, pode ser o seu caso, pode ser o caso do seu marido, pode ser o caso de alguém que você conhece. E a pessoa perfeccionista, é o último perfil que a gente vai falar. O perfeccionismo traz muita ansiedade, porque a pessoa quer tudo perfeito, então ela se sobrecarrega também, não tem tempo para descansar. Ou ela, por querer ser perfeita, nunca acha que tá bom o suficiente. Aí, não se sente perfeita, não se sente boa o suficiente, adia o que tem para fazer, porque tá esperando ficar perfeito. Aí se sente culpada porque adiou. Aí vem pro sentimento da culpa e pro sentimento de não me sentir suficiente de novo. E isso gera uma paralisia, né? Uma paralisia. E já atendi, inclusive, adolescentes, gente, né? Que lidam com isso aqui. Porque às vezes é um perfil perfeccionista que a pessoa tem. E ter a consciência disso, né? Eu vou te dar até um exemplo, ó. Por exemplo, eu tenho esse perfil perfeccionista. Hoje eu sei disso, né? Mas eu demorei para descobrir. Eu fui olhar para o meu perfeccionismo com essa ferramenta de autoconhecimento que é a análise corporal. Porque sim, dá para perceber cada um desses 5 perfis no formato do nosso corpo. Eu passei por essa análise quando eu tinha 28 anos. Hoje eu tô com 30. E aí, eu entendi que eu era perfeccionista e que isso me bloqueava. E que isso me deixava me sentindo mal e me deixava me sentindo ansiosa. Porque, veja só, eu falo árabe, eu aprendi esse idioma para fazer um trabalho voluntário. Mas eu nunca achava que estava bom o suficiente. Eu achava que eu ia falar mal, cada errinho para mim era assim, um transtorno. E aí eu muitas vezes nem falava porque eu já achava que eu ia errar. Ou eu ficava muito tensa mesmo, se eu tinha que falar. E aí já ficava com dor de barriga e ficava me sentindo mal e sentia que não estava bom. E depois eu me sentia culpada porque eu não tinha falado quando eu poderia ter falado. É um ciclo ansioso porque eu estava esperando uma perfeição, gente. E se você está aprendendo um idioma que não é da sua família, não é natural para você, e ainda mais um idioma totalmente diferente que nem o árabe, que não está nem na nossa raiz, né? De português, latim, espanhol. Imagina,
e eu me cobrando ali excessivamente com aquilo, numa coisa que podia fluir muito melhor na minha vida, né? Gerando aí um ciclo ansioso. Então é só um exemplo de como o perfeccionismo te atrapalha e aumenta os seus níveis de estresse e ansiedade. Então, gente, não é muitas vezes o transtorno de ansiedade, né, para você tomar medicação, para você se descabelar. É falta de autoconhecimento, é falta de conhecer a si mesmo e entender como quebrar esses ciclos ansiosos conforme a vida acontece. Porque a vida, lembra lá, né, tem os seus altos e baixos, tem as suas emoções mesmo, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai ter essa questão da ansiedade normal. Você vai fazer uma prova importante, você precisa saber administrar isso e entender o seu perfil comportamental vai te ajudar a se organizar nesse aspecto, né? Para passar por essas fases da vida, essas situações da vida que trazem um nível de ansiedade, sim, né? Então, para você poder se preparar com o sentimento no nível normal ali de ansiedade, dentro do seu perfil comportamental. É importante desenvolver esse autoconhecimento, né? E no e-book eu vou falar mais disso, né? Dessa relação da análise corporal, comportamental, com esses perfis, esses ciclos ansiosos. Então você pode saber mais sobre isso lá. E é muito importante, gente, é legal, né? Talvez você não tenha parado para pensar, mas todas essas questões terapêuticas, psicológicas, a gente pode resumir que é muito importante entender o quê? A nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de agir. A gente, entendendo essas três divisões, né? Qual que é a minha forma de pensar? Ela tá na mesma direção que a minha forma de sentir? Ela tá na mesma direção da minha forma de agir? Quando isso não tá em equilíbrio, é aí que os problemas surgem. Então, como que eu alinho isso? Eu preciso entender primeiro qual é a minha forma de pensar, qual é a minha forma de agir, qual é a minha forma de sentir. Ok? Então, o autoconhecimento te dá essa condição para você fazer o que a gente falou lá no começo, né? De ter recursos internos para buscar equilíbrio dentro de oscilações naturais. Anote essa frase. Né? Quer que eu repita? Repito. Desenvolver recursos internos para buscar equilíbrio dentro das oscilações naturais da vida, né? De cada pessoa. E aí, gente, agora a gente vai falar. Você pode falar para mim assim, mas Ana, eu faço isso que você falou, eu já investi, eu faço terapia. Talvez você já tenha feito até análise corporal. E aí, eu já sei o meu perfil, e eu tenho uma boa alimentação, e eu tento dormir bem à noite, mas ainda tenho essa questão, tenho crise de ansiedade, e não é só o pensamento, é o corpo, né? O meu corpo entrega a minha ansiedade. Porque sim, gente, pode ser uma doença, pode ser um transtorno de fato. Esse nível ele pode estar bem desregulado. E aí a gente vai entender isso a nível sistêmico. Como assim nível sistêmico, Ana? Primeiro a gente falou da ansiedade a nível pessoal, né? Desse não saber se administrar, desse não se conhecer e desse não atender necessidades básicas do ser humano. Primeiro a gente falou disso. Se você está entrando na live agora, ela vai ficar salva e você pode entender essa parte aí melhor depois, que vai ficar gravada. Aí você volta, você anota. Mas às vezes a ansiedade que já está num nível maior de ser um problema, de ser uma doença, ela não está mais relacionada comigo. Ela pode ser um reflexo de uma questão emocional mal resolvida. Ela pode ser reflexo da minha relação com os meus familiares, a minha relação com as outras pessoas, com o meu cônjuge, né? Pode ser até uma questão epigenética. Dentro das constelações familiares, a gente fala, né, da psicologia transgeracional. A gente herda características que muitas vezes vão se traduzir na ansiedade, no medo, na depressão, nas fobias. Da pessoa ter medo de algo e ela não entende, não é racional. Aquele medo não é racional. Aquela ansiedade não é racional. Não tem motivo para estar preocupado com aquilo. E você tá. O seu sentir está voltado para essa direção. Você não entende por quê. Mesmo tendo uma boa rotina.
Mesmo indo ali no médico para tratar o transtorno de ansiedade, isso continua na sua vida. A gente vai olhar para isso então no nível sistêmico, né? Dentro das questões ali, como o outro te afeta, como o todo te afeta, como as suas origens te afetam. E aí, dentro das constelações, dentro da consciência sistêmica, né? Dentro dessa filosofia sistêmica, eu vou te trazer um outro desenho aqui, tá? Eu tinha mostrado o ciclo natural da ansiedade, lembrando lá dos batimentos cardíacos, mas olha para esse esqueminha aqui, ó. A pessoa que sofre de ansiedade, ela vive isso aqui, ó. Aqui a ansiedade, lá em cima, a preocupação com o futuro, o medo do futuro, essa negatividade com relação ao futuro vai dar ruim, altíssimo. E depois o seu corpo, ele se estressou tanto com relação ao que vai acontecer ou pode acontecer, aí vem a crise de ansiedade. Depois o corpo vem aqui, ó, você fica lá embaixo, porque gastou energia demais, né? E aí vem até a depressão. Isso aqui explica, inclusive, muitas vezes o transtorno bipolar, né? Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Mas também tem a ver com a ansiedade e a depressão que podem oscilar, né? E aí você vê, é uma preocupação com o futuro, é uma preocupação com o passado, é uma ansiedade, é uma depressão, porque a depressão é olhar para trás. E a ansiedade tem muito a ver com olhar para frente. E se eu tô olhando para trás, se eu tô olhando para frente, eu não tô olhando pro aqui, pro agora, né? Então veja, muitas vezes a ansiedade e a depressão, elas vêm na nossa vida como uma fuga de algo que está doendo aqui e agora e eu não quero olhar. Porque aí eu não preciso olhar para a realidade que está doendo. Eu não preciso olhar para um trauma, para uma situação que me marcou ali. Que talvez eu tenha consciência, talvez eu nem tenha consciência. Talvez tenha acontecido comigo na minha infância, talvez tenha acontecido ali nas gerações próximas a mim, porque a gente herda, a gente não herda só característica genética, né, de cor do cabelo, cor da pele, cor do olho. Eu falo que a genética é a massinha do bolo ali, né? Junto da massinha do bolo, vem o que os nossos familiares viveram, né? Muitas vezes um medo, uma tragédia, um acidente, uma guerra impacta as gerações futuras. Pensa lá na pedrinha, não tem aquele, quando a pessoa joga uma pedrinha no rio, e aí as ondinhas todas reverberam, né, e vai para frente, aquele efeito. Porque assim, é isso que acontece com a gente. A gente pode se imaginar como um elo de uma corrente, né? O que aconteceu lá atrás tem um impacto aqui. Tem um impacto aqui. E muitas vezes a ansiedade vem nessa questão aí transgeracional. Dentro das constelações sistêmicas, a gente olha para isso, a gente olha para o sistema, a gente olha para o todo, né? E a gente olha muitas vezes para a raiz do problema. A gente investiga ali, porque a constelação sistêmica é um exercício terapêutico que acessa com questões do inconsciente. É um exercício lúdico, muitas vezes feito com bonecos, onde você posiciona ali o problema e aí a gente pesquisa a origem dele. O posicionamento, ele está muito relacionado à forma que isso está lá no seu inconsciente, né? Então, por isso que é uma ferramenta bem legal para acessar essas questões transgeracionais. E pode não ser transgeracional também. Dentro da constelação sistêmica, a gente analisa polaridades, porque às vezes eu estou fora da minha função como mulher, como homem, e as funções da própria vida, né? Ou a posição na família. Porque marido tem uma posição, esposa tem uma posição, filhos têm uma posição. E às vezes você está no lugar errado, né? E isso gera aí um distúrbio de ansiedade. A ansiedade é um sintoma de algum outro problema, alguma outra questão que está te impactando e você não tem consciência. Então, no geral, né? Mesmo na questão pessoal e agora falando da questão sistêmica, o importante é o que, gente? É ter consciência. Porque quando eu tenho consciência da raiz do problema, eu consigo ir lá, né? E aí o sintoma não vai mais se manifestar com essa intensidade toda. É possível ter uma vida
dentro do normal, dentro do normal não, dentro do saudável, né? Porque o normal é o que é comum, e às vezes o que é comum não é saudável. Então a gente quer ter uma vida dentro do que é saudável, usando a ansiedade dentro dos seus níveis naturais, né? Então, sim, a constelação sistêmica é um exercício que pode te ajudar nessa questão da ansiedade. Para você olhar para o todo, olhar para o que está te impactando, para a sua relação com as pessoas, a forma como você interage com elas, ou como que aconteceu lá atrás, está te impactando aqui hoje numa questão familiar, né? Além disso, gente, se você parar para pensar, a ansiedade, esse medo do futuro, essa questão do perigo constante, porque até uma informação importante aqui que eu acabei não falando. A ansiedade, você pode estar sofrendo de ansiedade por uma questão pontual da sua vida, por alguma mudança que aconteceu, algum evento mesmo, né? Eu vou fazer uma cirurgia no coração, peito aberto. Isso vai te trazer ansiedade, claro. Mas a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele é caracterizado pelo tempo que você está sofrendo com isso. Tem que ser uma coisa constante, persistente, e começa a se olhar para esses sintomas de ansiedade como transtorno de ansiedade depois de 6 meses que isso está acontecendo na sua vida. Então não é uma coisa pontual, é uma coisa constante, né? E aí a gente pode olhar para isso, como eu falei, pelo olhar sistêmico. E, como eu estava falando, a ansiedade ela pode estar relacionada à insegurança constante. Isso pode ter vindo, gente, de lá de trás. Se você sempre foi ansioso, sempre foi agitado e sempre teve essa sensação de insegurança, isso pode estar relacionado à sua gestação. Como foi a gestação da sua mãe? Será que a sua mãe tinha medo de te perder? Será que a sua mãe estava estressada, com medo, e isso passou para você? Isso acontece, né? O útero, ele é um órgão que ele tem uma carga emocional tão grande. E a gente sente tudo que a nossa mãe sente, e a gente traz isso consigo. Então, pode ser uma questão da sua gestação, pode ser uma questão da sua infância, né? Uma criança que sempre foi acelerada, uma criança muito exposta, né? A ansiedade dos adultos, ela vem na vida nesse modo ansioso aí, né? Eu lembrei agora do WhatsApp acelerado, né? Olha isso, se isso não gera ansiedade. E também, gente, o que nos dá segurança é o colo da mãe. Você se sentiu acolhida? Você se sentiu segura no colo da sua mãe? Até, gente, tem o acolhimento que a mãe dá e tem o acolhimento, não o acolhimento, né? Tem a segurança dos braços da mãe. Mas sabe quando a criança começa a andar e a mãe fica com muito medo dessa criança cair? Com uma ansiedade de que vai dar tudo errado. Aí, isso também gera uma ansiedade, isso prende a criança, isso gera um medo na criança, né? Essa negatividade, essa falta de fluidez na vida. Então, sua mãe te deixou andar, fisicamente falando, literalmente falando, e muitas vezes, né, emocionalmente falando. Então, insegurança, ansiedade pode estar ligado à relação com a mãe. E olha que bonito isso, gente. A constelação familiar, ela é uma ponte. Então, mesmo se for uma questão com a sua mãe, mesmo se for uma questão ali, né, com alguma pessoa da sua família que te marcou, a constelação é uma ponte. Ela nos liga, ela nos traz um novo caminho dentro das relações familiares, nova perspectiva, né? E aí também, assim como você, às vezes você precisa de um novo caminho, ou você precisa de uma ligação, porque a gente tem tanta influência, né, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós. A gente precisa olhar com admiração para as nossas origens. E se a gente não consegue fazer isso, isso vai ter um impacto na nossa vida. Até a questão da gratidão, né, gente? Gratidão é muito mais do que uma palavrinha que você diz. Gratidão, hashtag gratidão, ou um obrigado ali, né, pro garçom.
gratidão é realmente valorizar o que chegou até você. E às vezes, por alguma questão aí, feridos da infância, a gente não consegue ter essa gratidão pelos nossos pais. Isso tem um impacto gigantesco na nossa vida. Então, nesse aspecto, a constelação, ela é uma ponte, né? Ela é um caminho. Ela traz reconexão e força com as nossas origens, com as nossas raízes. E voltando para a questão da análise corporal, né? Eu gosto muito dos dois, gente. Porque eu digo que se a constelação é um caminho, é uma ponte, a análise corporal, você entender o seu perfil comportamental, é uma forma de caminhar. É uma forma de caminhar saudável dentro do que funciona para você, que talvez você não tenha consciência. Então, são terapias com as quais eu trabalho, né? Se você ficou curioso, se sentiu atraído por essas possibilidades para olhar para a sua ansiedade, não deixe de entrar em contato comigo. Tem o link na minha bio, onde você encontra ali o meu WhatsApp e encontra mais informações sobre os atendimentos. Mas eu espero que essa live, no geral, tenha te ajudado a olhar para a ansiedade, olhar para uma rotina mais saudável, né? Que você tenha se identificado com as questões dos perfis comportamentais, porque muitas vezes a gente já tem sim, né? Ai, olha, me identifiquei com esse aqui, me identifiquei com aquele ali. Então, baixa lá o e-book gratuito para você analisar esse círculo vicioso. Será que você está preso num desses ciclos viciosos, né? E se algum aspecto aqui da live, principalmente na questão sistêmica, doeu aqui no peito, te deixou com uma pulga atrás da orelha, investigue isso, né? Se permita, abra sua mente para essa possibilidade, né? Eu falo, gente, terapia, né? É uma coisa que impacta tanto a nossa vida. Agora, amanhã, né? Amanhã é Black Friday. E você vai receber tantas propostas, né? Para comprar um tênis, para comprar uma televisão, para comprar, comprar, enfim, qualquer produto. Produtos que você vai usufruir, tá tudo bem, mas acaba. E aí, terapia não, gente. Olhar para suas questões, autoconhecimento e essas questões familiares que a gente olha na constelação, vai trazer um impacto para a sua vida daqui para frente, numa crescente. É uma ampliação de consciência e de percepção que não acaba, né? E o que chega no nosso coração fica ali para sempre. Então, se você está precisando, né, resolver alguma questão aqui dentro do peito, invista nisso, tá? Invista. Porque não é um objeto, não é uma coisinha que você compra e acaba. É um investimento em você, na sua saúde emocional, na sua saúde mental, na sua saúde física, tá bom? Então, essa foi a live de hoje. A Elis comentou aqui pra gente. Excelente conteúdo. Obrigada pelo e-book. Disponha. O objetivo, gente, é que seja de ajuda e que seja relevante. E, por favor, curta essa live. Deixa o comentário se você está assistindo gravado, né? Se surgiu alguma pergunta, compartilhe essa informação com mais pessoas. Passe a informação para frente, porque assim a gente ajuda mais pessoas, tá bom? A live vai ficar gravada e aí você vai poder revisitar o conteúdo aqui, as frases. Fique à vontade para fazer isso, tá bom? Obrigada pela companhia nessa noite de quinta-feira e semana que vem tem mais live. E inclusive tem novidade hoje nos stories, vou precisar da sua ajuda com uma coisinha. Fique atento, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e até mais.